Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula do 8º ano de Cidadania e Civismo. Aula essa que a gente vai abordar a Constituição Federal e o Poder Legislativo Municipal. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender como funciona o Poder Legislativo Municipal e também entender aí como funciona o Poder Judiciário Regional. Esse Poder Legislativo, então, ele é exercido pelas câmaras municipais dos vários municípios e ele tem várias funções muito importantes dentro do conceito de tripartição de poder. Tá? Há uma problematização para a gente. Você sabia que mais de 130 prefeitos já perderam o cargo desde a última eleição no país? Tá? Levantamento feito pelo portal de notícias, na maioria dos casos houve denúncias por compra de voto, por abuso de poder econômico na sua campanha eleitoral. Olha que quantidade grande de prefeitos que acabaram sendo demitidos de seu cargo justamente por terem cometido algum delito. Você sabe como um prefeito democraticamente eleito pode acabar perdendo o seu cargo? Quem são os responsáveis na fiscalização da prefeitura? Tá? Então, pessoal, contextualizando, dentro de um regime democrático de direito, todos os cidadãos, inclusive aqueles com cargos eletivos, devem se submeter e respeitar a legislação, podendo ser alvos de sanções, como multas, perdas de direitos políticos ou até mesmo a prisão, quando transgridem as leis vigentes. Isso aí acontece para todo mundo, e inclusive para o chefe do Poder Executivo, tanto o prefeito, quanto o governador, quanto também até o presidente da República. Cometendo certos delitos, eles têm que ser retirados de seus cargos. Então nós temos uma instituição própria para fazer essa fiscalização. Então vamos para os nossos conhecimentos prévios aqui da aula. Você lembra como são divididos os poderes nas democracias ocidentais? E qual era o objetivo dessa divisão dos poderes? Então eu respondo aqui para vocês. Essa divisão foi realizada pelo Barão de Montesquieu, que ele era um grande filósofo e um grande jurista. Os poderes são divididos entre legislativo, executivo e judiciário. E qual é o objetivo de Montesquieu ao fazer isso? O objetivo era dividir o poder em três, era pautado em impedir a concentração e o abuso do poder por poucos. Assim, os poderes devem ser fiscalizados e se controlarem. Então, justamente, nós vamos ter o poder legislativo, que é o poder de escrever as leis, principalmente. Nós temos o poder judiciário, que é o poder de julgar de acordo com as leis. E nós temos o poder executivo, que é o poder de governar de acordo com as leis. Tá? Então, todos esses poderes, eles acabam um controlando o outro. Porque quem faz a lei que o prefeito tem que seguir é o legislativo, não é propriamente o prefeito. Se o legislativo não aprovar, não vira lei. E se o prefeito cometer algum crime identificado, cabe ao judiciário julgar o prefeito de acordo com a lei que foi escrita pelo legislativo. O juiz não escreve leis. Então, esse sistema aí é um sistema de pesos e contrapesos aqui, justamente procurando aí impedir o abuso do poder por poucos. Tá? O Poder Legislativo Municipal, então, o Poder Legislativo Municipal é composto pelos vereadores, cuja principal função é legislar, é fazer as leis do município. Esses vereadores, eles são eleitos para um cargo eletivo de 4 anos, podendo ser reeleitos inúmeras vezes, não há um limite constitucional para isso. E eles trabalham, então, nas câmaras municipais. Os vereadores devem, então, legislar, fiscalizar a prefeitura, sugerir melhorias em políticas e serviços públicos, representar o município e também investigar eventuais irregularidades do poder executivo municipal. Então tudo isso aí envolve a tarefa de você ser um vereador. Mas vamos para a nossa primeira atividade aí da nossa aula de hoje. Após verificarmos as funções da Câmara de Vereadores Municipais, quais são as atribuições de um vereador? Vocês têm um tempinho para pensar? E eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando a vocês, isso aqui é uma questão discursiva, então o seu texto de resposta não precisa estar necessariamente igual ao meu, mas alguns elementos aí a gente tem que encontrar no seu texto para garantir uma resposta correta. E eu perguntei para vocês, após verificarmos as funções da Câmara de Vereadores Municipais, quais são as atribuições de um vereador? E a sugestão de resposta aqui é essa. Entre as atribuições de um vereador, podemos destacar legislar, fiscalizar a prefeitura, sugerir melhorias em políticas públicas, em serviços públicos, representar e investigar. Então, cabe aqui fortemente à Câmara Municipal controlar o prefeito, estabelecendo as regras, estabelecendo as leis e investigando a prefeitura de eventuais irregularidades que possam ocorrer. Então, você pode fazer a denúncia para a Câmara Municipal e essa Câmara Municipal vai ser responsável aí na fiscalização e na investigação de eventuais delitos que a prefeitura possa estar cometendo. Então, é justamente a Câmara de Vereadores que ela é responsável pelo processo de afastamento de um prefeito que eventualmente tenha cometido algum delito, o afastamento e até mesmo a demissão, e também apresentar a queixa daí à polícia para que seja cometida aí as medidas necessárias contra esse prefeito. E aí nós temos o Poder Executivo Municipal, que é o poder exercido na pessoa do prefeito da cidade. O Poder Executivo Municipal fica nas mãos do prefeito, do vice-prefeito e das secretarias municipais. O prefeito é eleito pelo voto direto de sua população, com o direito a apenas uma reeleição. Então, essa é uma regra que a gente tem na legislação brasileira, de que o prefeito ele tem direito ao cargo de 4 anos, ele pode se candidatar a uma reeleição, ou seja, mais 4 anos, depois disso tem que ser interrompido ele. Tá? Ele pode até se candidatar a prefeito novamente, mas tem que ter um outro mandatário nesse intervalo de tempo. Então ele pode, por exemplo, ter 8 anos, daí uma outra pessoa se candidata, é eleito, daí ele pode se candidatar de novo. Ele não pode ter mais do que 2 mandatos consecutivos. Tá? Então o prefeito é eleito pelo voto direto e tem uma reeleição. Já os secretários municipais são indicados pelo prefeito para auxiliar na administração pública. Então, toda a prefeitura, de acordo com o tamanho da cidade, ela se organiza em várias secretarias. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Obras. Todos esses secretários aí são indicados diretamente pelo prefeito. É uma escolha dele, é o assessor dele para aquele assunto. Tá? E ele fica ali de acordo com a vontade do prefeito. Se o prefeito acha que, por exemplo, um secretário municipal não está cumprindo devidamente com o seu papel, ele pode despedi-lo. Então, é um funcionário aí da prefeitura. Quais são as principais atribuições aqui impostas ao prefeito de uma cidade? Então, a gestão e o funcionamento do município, então administrar o dia a dia do município, a criação e arrecadação de impostos municipais, a administração de assuntos que competem ao município em áreas como educação, saúde, segurança, transporte, a apresentação de projetos de leis municipais e a prestação de contas dos municípios para a Câmara dos Vereadores. Observe aqui, então, que a prefeitura tem importantes funções. E aqui a gente já vê, nesse detalhe, 2 grandes controles que a Câmara de Vereadores faz. Que, por exemplo, se o prefeito quer uma lei, ele tem que apresentar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Só que quem vai decidir se aquela lei realmente vai ser aprovada ou entrar em vigor é a Câmara dos Vereadores. O fato do prefeito querer o projeto não faz com que aquilo vire lei. Tem que passar pela Câmara dos Vereadores qualquer projeto. Tá? E também ele tem que prestar as contas municipais para os vereadores, entregar o relatório de tudo que ele gastou, com o que ele gastou, no que ele investiu, qual foi o custo da obra. É nesse momento aqui que geralmente os vereadores conseguem identificar qualquer ato de desvio do prefeito em relação aí à administração pública do município. E você tem a chamada Lei Orgânica Municipal. Importante na esfera municipal, a Lei Orgânica é a lei
maior de um município. É uma espécie de constituição municipal. É ela que disciplina o funcionamento de uma categoria específica dos poderes municipais e está subordinada à Constituição Federal. Então é justamente ela que diz as atribuições, o que pode, o que não pode fazer a prefeitura do município. Eu pergunto para vocês, qual a função da lei orgânica de um município? Vocês têm aí um tempinho para responder? Eu já volto. Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão aqui para a pergunta, qual a função da lei orgânica do município é? A lei orgânica de um município funciona como uma constituição municipal, procurando disciplinar e organizar as competências e limites dos poderes do município. Então essa é a grande importância dela. E ela é aprovada pela Câmara de Vereadores, sendo que cabe a eles qualquer alteração na lei orgânica do município. E como que funciona o judiciário nesse nível mais local? Bom, o judiciário ele não funciona propriamente em nível municipal. A justiça não é exercida assim, não tem um tribunal da cidade. Tá? Mas a justiça ela se divide de outras formas. Ela se divide nas comarcas de justiças. A comarca representa a área em que um juiz desempenha a sua jurisdição, ou seja, que um juiz é responsável. Uma comarca pode ser constituída de uma ou mais cidades e pode ter um ou mais juízes. Para que a área de atuação seja delimitada, é preciso levar os seguintes fatores em consideração. Primeiro, quantos habitantes tem na cidade? Segundo, quantos eleitores tem na cidade? Terceiro, a extensão territorial de um município, qual é o espaço físico que ele ocupa? E quarto, a movimentação nos fóruns da cidade, entre outros. Tá? Então aqui você tem esses 4 elementos para estabelecer. Muitas cidades pequenas acabam tendo apenas uma vara, ou não tem nem na própria cidade, a vara fica localizada em outro município. Isso justamente porque ela responde aí a esse cálculo da quantidade de habitantes, quantidade de eleitores, o próprio espaço geográfico. Então, mas o que é uma vara? Uma vara judiciária representa uma repartição a qual é responsável por coordenar atividades do magistrado e sua lotação. É comum a existência de uma vara única dos municípios menores. Então, no caso de municípios maiores, você tem varas com especialidades específicas. Vara de família, vara penal, vara criminal, vara de falências, você tem. Mas em municípios menores, é comum que um juiz ele exerça o seu poder em vários campos de ação do direito.
Tá? Então isso tudo varia de acordo com aquela questão da quantidade de população. Quantas varas de família vai ter numa cidade? Vai da necessidade dessa cidade, através do tamanho dela. Agora, em municípios menores, é comum que o juiz ele cuide de assuntos de vara de família, cuide de assuntos também de vara penal, cuide de assuntos mais diversificados. Justamente porque não é necessário, pelo tamanho menor, você ter vários juízes especialistas nessa região. Daí nós temos a entrância. A entrância está relacionada à quantidade de varas que há em uma comarca. Se uma comarca possui uma vara única, ela seria uma vara de primeira entrância. Se tiver várias, você vai tendo aí outras entrâncias. E nós também temos o chamado fórum. Fórum é o nome que se dá ao espaço físico em que as atividades de responsabilidade dos órgãos do Poder Judiciário são exercidos. Então, o fórum é onde fica propriamente o espaço físico que o juiz trabalha e é onde fica o tribunal, onde ele vai julgar o escritório dele e o tribunal para fazer a análise. Isso a gente chama de fórum. No caso aqui nessa imagem, nós temos um fórum de vara civil, aqui retratada. E nós temos as várias instâncias de justiça. A Constituição Federal garante que o Estado solucione os conflitos e interesses de seus cidadãos. Para isso, existem 2 graus de poder de decisão, para uma ordem jurídica e aplicação das leis. São as chamadas primeira e segunda instância. Isso aí vai... O que é uma vara, então, de primeira instância? Bom, como o nome sugere, é o início de tudo dentro da justiça. É o primeiro passo aí. Cada ação judicial é julgada inicialmente em primeira instância, independentemente de ser um caso de justiça especializada ou ser um caso de justiça comum. Então vai sempre começar na primeira instância, qualquer caso jurídico. A segunda instância tem outro objetivo. O objetivo da segunda instância é analisar as decisões que foram tomadas na primeira instância. Existe um Tribunal de Justiça em cada estado para julgar esses processos. Então você entra com um processo, ele vai para a primeira instância. Você vai ter todo o processo acontecendo, o juiz vai julgar e vai conferir uma sentença. Se você considera que essa sentença está errada, está equivocada, você pode então recorrer à segunda instância. O que a segunda instância faz? Ela vai analisar o processo de novo para verificar se o juiz de primeira instância agiu corretamente. Tá, então ela vai reavaliar. Aí que nós temos então a segunda instância. Então, trago aqui para a gente a nossa última atividade da aula de hoje, que eu pergunto: qual motivo leva o judiciário a ser dividida em 2 instâncias de justiça? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder?
eu perguntei qual motivo leva o judiciário a ser dividido em duas instâncias de justiça. Minha sugestão de resposta: o fato do judiciário ser dividido em duas instâncias permite que as ações e decisões judiciais sejam revisadas, a fim de garantir a lisura do devido processo jurídico. Vamos lembrar que quando a gente está falando de processo, a gente está falando uma questão de justiça. Então, o judiciário ele não pode se dar o luxo de ser injusto. Tá? Ele justamente trabalha para o outro meio. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.